Bom, então agora vamos passar aí para a parte final, né, dos nossos comentários, das nossas revisões em relação aos conteúdos do nono ano de Ciências, um capítulo intitulado E a Luz se Fez. Espero que a luz esteja se fazendo aí na memória, nas lembranças de vocês. Ainda comentários da unidade 1, Trabalho e Consumo, capítulo 1, porém, como eu havia falado, eu dividi em partes, aqui estamos na última parte desse capítulo, né, para que a gente não empurre aí conteúdos, assuntos de certa forma um pouco descontextualizados, sem muita ligação, para não ficar uma salada mista na cabeça de vocês. Essa parte aqui é interessante, que ele nos leva, né, a estudar e a querer compreender algo que são os fenômenos. Um fenômeno, pessoal, é um evento, é algo que acontece, mas no campo das ciências é algo que acontece, que nós podemos observar, que nós podemos estudar, que nós podemos descrever e compreender, tá? Então, por exemplo, aqui é um fenômeno biológico, né, do desenvolvimento da borboletinha. Borboletinha que é um inseto, porém um inseto que possui estágios diferenciados ao longo do seu desenvolvimento, como por exemplo o estágio larval. Perceba que é estágio larval bem diferente do indivíduo adulto. Tanto é que esse animal, ele é considerado, se diz que ele tem um desenvolvimento indireto, porque passa por essas transformações, e é do tipo holometábolo, ou seja, passa por uma metamorfose total, diferente de nós seres humanos. O ser humano, quando já nasce, você já percebe, é um ser humano, né? Parece com a gente, só que é pequenininho. Aqui a coisa é diferente, mas enfim, fenômenos têm a ver com algum processo de transformação. Estão vendo aqui uma transformação. Mas nas ciências é uma transformação, é um evento, é um fato que nós podemos, como eu falei, observar, podemos descrever, podemos estudar e compreender, né, melhor. Então vamos para frente. Falar de fenômenos, vamos observar aqui essa situação, para entender os dois tipos de fenômenos. Existem nas ciências o fenômeno físico e o fenômeno químico. O que é que estamos vendo aqui? Cubos de gelo. Gelo, então isso aqui é feito de quê? De água. Aqui é água no estado sólido. Porém, se colocarmos calor, se esses cubos de gelo forem colocados numa fonte de calor, a água que estava no estado sólido passa para o estado líquido. Mas entenda, dentro do copo o que é que nós temos? Água. Ainda temos água aqui do mesmo jeito que tínhamos aqui nas pedrinhas de gelo. Se essa água então do copo for levada para uma chaleira e eu ligar o fogo, acender o fogo e deixar fervê-la, perceba que ela vai passar para o estado de vapor. Mas o que é isso daqui saindo da chaleira? Água, porém no estado de vapor. Perceba que eu tenho três situações, nas três eu estou falando de quem? Da água. Aqui é água, aqui é água e aqui é água. A única diferença é que a água que estava no estado físico sólido, no estado líquido e no vapor. Então perceba que aqui se processou um fenômeno, só que esse fenômeno não alterou as propriedades químicas dessa substância. É água. Aqui é a água do começo e água ao fim. E se essa água voltar a se condensar, por exemplo, do vapor, ela volta a ficar no estado líquido. Se eu pego essa água e coloco no congelador, volta a virar gelo. Então, fenômenos assim, onde não alteramos a propriedade química das substâncias, é chamado fenômeno físico. Entendido? Um outro fenômeno, percebamos aqui, é para ser o químico. Eu tenho uma folha de papel. Isso é folha de papel. Folha de papel é o que eu chamo olhando para esse material do jeito que aqui está. Mas, se essa folha de papel for submetida ao calor, se ela for queimada, perceba que o que é o papel virará cinzas. E aí vamos entender que essas cinzas aqui, a propriedade química da substância do papel certamente foi alterada. Não é mais a mesma. Nesse caso, quando as propriedades químicas da substância são alteradas dessa forma, aí o fenômeno é químico. Tá legal? Reações químicas. Falamos de fenômenos, um deles é o fenômeno químico, certamente relacionado com algumas reações químicas. E aí perceba, aqui é um desenho bem didático de o que é uma reação química. Perceba para a gente entender, está desenhadinho aqui os átomos, cada bolinha dessa é um átomo. Perceba que eu tenho dois tipos de átomos, tenho átomos de hidrogênio, tenho átomos de oxigênio. E perceba que esses átomos, em todas as condições aqui, lembrando que estudamos na parte 1, estão formando moléculas, porque a união de 2 ou mais átomos forma uma molécula, que é a molécula do hidrogênio H2,
Aqui é a molécula do O2, do gás oxigênio, e aqui é a molécula da água, H2O, tá? Então perceba que tem uns símbolos aqui, ó, na reação química, porque realmente isso aqui é para ilustrar a reação química, esse sinalzinho de mais e essa setinha. Do lado esquerdo aqui da seta, onde eu tenho essas moléculas de hidrogênio e essas moléculas de oxigênio, e entre elas tem o sinal de mais, é justamente para informar que elas são os reagentes. São as moléculas que vão reagir entre si, né, que vão aí se combinar quimicamente. Tá? Então aqui, sempre do lado esquerdo da setinha, nós teremos os reagentes. E sempre que algo reage entre si, acaba produzindo algo. Então, o que vai ser produzido no final, a seta mostrando que depois dela vem os produtos. Esses produtos são justamente aquilo que surgiu da reação entre os reagentes. Isso, portanto, é uma reação química. Então, é importante a gente compreender basicamente, tá? Olhar para um desenho, um esquema como esse, e entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu tenho dois tipos de moléculas, moléculas de hidrogênio reagindo com moléculas de oxigênio e estão produzindo moléculas de quê? De água. Falando em reações químicas, o conteúdo traz aí reações químicas importantes realizadas por alguns micro-organismos, né? Que nós podemos até chamar na biologia de biotecnologia, onde nós usamos, né, reações químicas ou ações de alguns organismos ou micro-organismos para produzir algo em nosso favor. O que vocês estão vendo aqui, para quem nunca viu, cada bolinha dessa tem bolinhas maiores, e perceba que nas maiores está surgindo bolinhas menores. Essas bolinhas aqui, pessoal, cada bolinha dessa é uma célula. E cada bolinha dessa é um micro-organismo denominado Saccharomyces cerevisiae. É um tipo de fungo e é o popular levedo, as populares leveduras, levedo de cerveja ou até fermento biológico, sim. O fermento, quem sabe fazer pão como o padeiro faz, compra isso para poder colocar na massa e fabricar o pão. Então aqui nós temos, né, um tipo, uma espécie de fungo. Né, os fungos aí são parentes do popular mofo, dos cogumelos. Né, enfim, fungos, só que nesse caso aqui nós temos fungos microscópicos, porque são formados por apenas uma única célula. Então aqui eu tenho vários, né? Inclusive, ó, perceba que aqui eu tenho um fungo adulto, aqui já está brotando outro dele. Aqui esse aqui vai crescer e vai viver individualmente. Tá? Mas esses micro-organismos aqui, o conteúdo fala de uma reação química, que é a fermentação. Inclusive, muito importante para nós seres humanos, por quê? Vejamos aqui. É a fabricação do pão. Né? Desconheço pessoas que até hoje sobrevivem sem comer um pãozinho. Então, pense como esse alimento aqui é importante. Né? Talvez seja o primeiro alimento do dia de muitas pessoas, assim como é o meu. Então, aqui eu tenho esse tablete aqui, essa barra aqui, parece que tem uma massa, né? Isso aqui parece uma margarina, uma coisa assim. Isso aqui, na verdade, pessoal, é o fermento biológico. Esse preparado aqui que vocês estão vendo é um preparado justamente desses micro-organismos. E eles estão aqui vivinhos da silva. Então, o padeiro, quando vai fabricar o pão, ele precisa ter esse produto. Os fungos, as leveduras, né, que eu acabei de mostrar, né, ou os levedos. E aí ele mistura isso na massa do pão. Perceba que a massa já está preparada, ele está sovando, ele está amassando a massa, né? E aqui já está com esse fermento biológico. Só que depois de um tempo, essa massa cresce. Se vocês estão vendo essas bolinhas aqui, antes dele colocar no forno, cada bolinha dessa de massa vai ficar mais ou menos, vai dobrar de tamanho. E por que elas dobram de tamanho? Por conta desses micro-organismos. A massa do pão dobra de tamanho porque esses micro-organismos, esses fungos, essas leveduras que eu acabei de mostrar, elas vão produzir um gás, o gás carbônico. Esse gás ele vai se acumulando na massa como se eu estivesse enchendo um balão. Se eu sopro dentro do balão, coloco gás, o balão cresce, então esses fungos eles vão acabar liberando gases, um gás dentro da massa do pão, e ela vai crescer, ela vai inchar. Prova disso é que quando você corta o pão, a gente percebe esses espaçozinhos aqui, ó, entre a massa. E esse espaço aqui, justamente ele surgiu por conta dos gases, do gás carbônico que os fungos foram liberando. Por isso a massa foi crescendo. Tá, beleza? E aí, para esclarecer melhor como é que eles conseguem fazer isso. Na massa do pão, certamente tem açúcares. Dentro dele, um muito conhecido, muito importante, que é a glicose. Tá? Então, esses fungos vão se alimentar dessa glicose. Eles vão absorver o açúcar que está na massa. E quando eles absorvem a glicose, é claro, como eles estão dentro da massa do pão, lá não tem oxigênio. Aí eles vão acabar realizando um processo chamado de quê? Fermentação.
eles se alimentam do açúcar na ausência do oxigênio. E o que é que eles fazem? Pegam a glicose e quebram a glicose. A glicose vai virar isso daqui, ó, vai virar duas moléculas menores, que são moléculas do ácido pirúvico. E aí, essa reação tem continuidade, e a que nos interessa é esse caminho aqui. Nesse processo, onde o ácido pirúvico vai ser quebrado ainda dentro do fungo, dentro do levedo, da levedura, vai liberar um gás, o gás carbônico. E está aqui, pessoal, é justamente esse gás aqui que os fungos vão produzindo dentro da massa do pão e vão liberando, que faz a massa crescer. E aí, quando a massa dobrar de tamanho, o pão é posto no forno. Por que é importante pôr no forno? Porque perceba que nesse processo de fermentação, que é uma fermentação alcoólica, no final é produzido álcool, etanol. Aí, meu amigo, não teria como a gente tomar um café da manhã comendo um pão cheio de álcool. A gente ia ficar de pileque já de manhã cedo. Mas por que então que não tem o álcool no pão? Porque o pão depois, quando ele cresce, quando os fungos liberaram a quantidade de gás carbônico suficiente, aquela bolinha de massa dobrou de tamanho, o padeiro bota no forno e com o calor do forno o álcool evapora. E aí a gente come um pãozinho zero álcool. Mas essa é a fermentação realizada por alguns micro-organismos, no caso falamos aqui dos fungos, né, onde eles nos fazem um grande favor. O conteúdo ainda trabalha que alguns micro-organismos, embora possam nos beneficiar, tem outros fungos outros micro-organismos, bactérias, vírus, até mesmo alguns outros tipos de fungos e protozoários que podem nos causar prejuízo para nós, para outros seres vivos, né, como por exemplo doenças. Os micro-organismos, embora sejam micro-organismos, também são formados por células, como esta célula aqui, que é uma célula, claro, animal. A célula do fungo já seria de certa forma parecida com a nossa. Porém, outros micro-organismos, como as bactérias, têm uma célula com essa estrutura. E aí eu vou utilizar como exemplo aqui a bactéria, para ver o que é que tem a ver os micro-organismos com o uso de detergentes, de germicidas, de bactericidas, de desinfetantes. Perceba que a célula bacteriana ela tem um revestimento externo, está representado aqui de amarelo. Esse revestimento externo é o que se chama de cápsula. Abaixo dele, é claro, nem todas têm cápsula, mas geralmente algumas que causam infecções, causam problemas, são encapsuladas. Abaixo da cápsula tem outro envolvimento aqui, ó, que está representado de verde. Aqui seria a parede celular, né, ou parede bacteriana. E abaixo da parede, como a bactéria, esse micro-organismo é formado por célula, tem que ter, é claro, a membrana plasmática. Está aqui representada por esse azul aqui, ó. Então veja bem, o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática é uma estrutura formada, por exemplo, por duas camadas aqui de fosfolipídios, né, que são essas moléculas que têm uma cabecinha e duas caudinhas. Então toda a membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios. E perceba que entre elas possui essas estruturas aqui representadas de laranja, que são proteínas. Tem algumas proteínas que ficam ligadas mais externamente, mais internamente, e outras, ó, como essa aqui, atravessa toda a membrana plasmática. Essas proteínas aqui, pessoal, têm uma importância fundamental para a célula. Pode ser que determinadas substâncias que a célula, que a bactéria, que o micro-organismo precise, tem que entrar por ela. Tem substâncias, estruturas que estão dentro da célula que não podem sair da célula e não saem por conta da regulação dessas proteínas. Então, para o micro-organismo se manter vivo, saudável, ele precisa manter a estrutura da sua membrana plasmática. O que é que isso tem a ver com os detergentes? Eita, fazendo a propaganda aqui do IP, tomara que eu ganhe pelo menos um patrocínio. Não era o que eu tinha aqui, coloquei, já foi. Quem vai ficar feliz é o dono da IP. Se eu coloco um detergente, quimicamente falando, existe uma orientação básica, né, embora grosseira, mais básica, que semelhante dissolve semelhante. Em outras palavras, semelhante desmancha semelhante. A composição química dos detergentes é semelhante à composição química da membrana plasmática. Então, os detergentes podem ou dissolver a membrana plasmática ou alterar a estrutura da membrana plasmática. Então, vamos supor que nós colocamos detergente aqui, eles vão reagir na membrana, certo? E a preocupação é justamente onde nós temos essas proteínas aí que podem ser vitais para a célula, né? Então perceba, nesse desarranjo da membrana plasmática, proteínas importantes podem sair até do seu lugar. E as substâncias que não poderiam entrar, entram e vão causar algum mal para a célula. Substâncias que estavam dentro e não deveriam sair, vão sair. Substâncias úteis que deveriam entrar, não vão entrar. E isso pode levar esses micro-organismos à morte.
Por isso a relação entre detergentes e micro-organismos, que podem agir justamente desarranjando esse envolvimento aqui dos micro-organismos, que é a membrana plasmática. Desarranjou a célulazinha babal, né? Já pode morrer. Se for uma bactéria causadora de doença, menos mal, né?